Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar para vocês o personagem de Proteção. Na edição de hoje, o nosso entrevistado é Marcelo Cos Silveira Campos, engenheiro especialista na indústria química e em sustentabilidade. O Marcelo atuou por muitos anos na Abiquim, onde coordenou o projeto Atuação Responsável. Também desenvolveu um projeto internacional junto a organismos de proteção contra armas químicas. Na sequência, a gente conversa com ele. Olá, Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. É uma alegria te rever, né? Olá, Alexandre. Apesar de estar através da internet, né? Mas é bom te reencontrar, ver que você voltou ao Brasil depois de alguns anos aí no exterior, e é bom 9 contar anos com a sua quase. presença. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer. Olha, há muito tempo, não sei mesmo quanto tempo Faz nós não nos falamos, mas falando. provavelmente mais de 10, né? Nesse período você vê, eu pintei o cabelo, né? Estou com cabelo. Ainda tem cabelo, pelo menos cabelo ainda tem, mas eu Você é dei a uma neve da pintadinha. Holanda. Você é a neve da Holanda. Para ficar assim, sabe? Quando a gente volta para o Brasil, o sol, você que acha que foi o sol, ele deu uma clareada no meu cabelo nesses anos. Mas fora Legal. isso, graças a Deus, é tudo em paz. Bom, É bom Marcelo. poder estar aqui com você de novo. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui para conceder esse depoimento, porque a ideia aqui é resgatar um pouquinho de histórias interessantes de pessoas que fizeram de alguma forma um trabalho especial na área de segurança. Você é um pouquinho mais amplo que a segurança, mas você tem um viés importante da segurança, e a gente vai falar um pouquinho sobre sua atuação na Biquim, a sua atuação internacional, aí alguns conflitos, né, de armas químicas. Então, vamos começar lá do início, do zero, né? Isso. Você começou, você fez engenharia, cursou onde e por que começou a Eu fazer sou engenharia? engenheiro químico. Eu Sim, sou engenheiro químico. perfeito. Essa profissão, ela veio do meu pai. No fundo, o pai dele não era engenheiro químico, o pai dele era engenheiro eletricista. Então, lá nos idos de 1940, ele se formou, meu avô, 1930. Depois, meu pai acabou sendo engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então você sabe como é que é, né? O pai ficou falando na minha cabeça, ficou falando na minha cabeça. Era uma coisa que eu gostava e acabei cursando engenharia química também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perdão. E só que naquela época eu estava numa dúvida enorme. Eu não sabia se eu estudava engenharia química ou física, entendeu? E quando eu comecei então a engenharia química, eu ainda estava nessa dúvida, fiquei fazendo o primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano eu comecei a fazer física junto com a engenharia química. Mas eu acabei completando que talvez fiz acho que um ano no máximo de física, fiz vamos dizer, fazer algumas cadeiras junto e acabei vendo que a física não iria trazer para mim tanta satisfação, não, era uma coisa mais, tinha sido mais meio que um sonho de infância, na época tinha energia nuclear, então as pessoas estavam muito, assim, estava começando o Angra, né? Você vê que a gente é velho, já Sim, estou sim, velho, eu estava No começando o Angra, Rio, Angra era metade muito do ano. importante nessa época, né? Foi um Nessa debate época, então, importante. então chamou muita atenção esse negócio da energia nuclear. Então, quando eu comecei a fazer física, na verdade, eu vi que eu gostava do assunto, mas que a engenharia química me atrairia mais. E acabei continuando, fiz a engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 1980, 81, na verdade. Mas esse aí foi por um problema particular que meu pai também era engenheiro químico, mas na época em que eu estava terminando minha faculdade, ele ficou um período sem trabalhar, e trabalhar na engenharia química, e tinha uma fazenda. E ele acabou saindo dessa fazenda de café lá no Estado do Rio de Janeiro, voltou a trabalhar na profissão dele e deixou aqui a pessoa que vos fala cuidando de uma fazenda. Eu tinha acho que uns 19 para 20 anos, aí ele me deixou a fazenda dele para cuidar, a fazenda de café no interior do Estado do Rio de Janeiro, e a Você foi faculdade para fazendeiro, terminar. então, é? Você foi Aí eu fui fazendeiro. fazendeiro, pois é, mas fazendeiro não aparece no currículo, não, porque eu fui fazendeiro durante uns 2 anos, porque justamente foi o tempo em que ele me deixou, ele foi embora com o restante da família para o interior do estado de Minas Gerais, lá para a área fui para Patos de Minas, foi trabalhar na Fosfert naquela época, e eu fiquei cuidando então da fazenda,
e fiquei terminando minha faculdade. Só que eu não consegui fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso me fez ainda prolongar um pouco o meu período lá na Universidade Federal de Janeiro, mais 6 meses. Eu acabei me formando, então, em junho de 1981. Então, foram uns anos muito gostosos lá na universidade. Sempre a gente 40 anos de não engenharia, sabe, então. a gente não sabe quão feliz a gente era naquela época, né? Tem essas brigas políticas Tem sem o essas brigas coronavírus políticas, e tudo. Não, pois é, e quando a gente pensa que a vida é complicada, né? Na verdade, a gente só estuda e trabalhava, mas a gente só estudava, a vida era muito mais simples e a gente era feliz e não sabia. legal, Mas agora eu aprendi como era bom aquela época. legal. E daí você se formou e foi trabalhar numa indústria química? Como é que foi que Pois, surgiu esse aí início? quando eu me formei, eu fui trabalhar em indústrias usinas de açúcar e álcool, porque Certo. também naquela Estava época, né, nos anos explodindo 80, estava o explodindo o álcool no carro, pró-álcool. pro álcool, né? Isso, o Exatamente. pró-álcool era um lugar, era uma coisa nova, estava em ebulição no momento. Até eu falar em ebulição, é engraçado falar em ebulição para uma empresa de destilação de álcool, mas isso é verdade. E os engenheiros químicos não eram tantos assim, né? A engenharia química nunca formou tanta gente, tanto que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, historicamente, ela tem uma área muito específica. A engenharia química faz parte de a Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela não faz parte do Instituto de Engenharia, não faz parte da área de engenharia, ela é um bloco separado. Então, sempre forma poucos. Então, o número de engenheiros químicos formados é menor do que o número de engenheiros, obviamente, de todas as engenharias, mas naquela época ainda era mais. E com isso, os engenheiros químicos estavam em alta e existia um bom mercado fora do Rio de Janeiro. E aí eu vim trabalhar no estado de São Paulo, depois trabalhei também foi meu primeiro emprego, depois teve um segundo emprego também na área de açúcar e álcool, quando apareceu a oportunidade para trabalhar na Fosfértil como engenheiro de processo. E aí foi meu primeiro contato com ácido sulfúrico, que, digamos assim, foi a minha primeira área mesmo de foco como profissional, porque quando eu estava na indústria de açúcar e álcool, estava no início e as empresas são menores, né? Eu trabalhei em 2 usinas que não eram usinas grandes, eram usinas de médio porte. Uhum. E então a própria cultura empresarial das indústrias, desse tipo de indústria, naquela época, muito mais, ainda eram indústrias mais familiares, elas tinham um outro tipo até de cultura mesmo. Cultura para segurança, nós estamos falando aqui de cultura para segurança, era muito diferente, né? Nós estamos numa época ainda do início de uma indústria, de um Sim, as início de um ENERs são trabalho. de 78, então estava Pois começando, né, é, anos 80, não, e embrião mesmo a indústria sobre a ótica ambiental, né? A FEEMA foi fundada em também. 1976, né? Então nós tínhamos muito pouca experiência ainda legal, muito pouca não existia praticamente nenhuma lei, a não ser, como você falou, em NRs, mas na área ambiental não tinha Sim, praticamente nada, estava começando ainda a pensar em estudos de impacto ambiental, ou seja, era ainda os anos quase que um faroeste, pode dizer isso, né? Mas aí eu fui do faroeste, mas do faroeste eu fui trabalhar na Fosfértil, onde meu pai trabalhou, e em Uberaba. Quando lá eu tive essa oportunidade de acompanhar um momento importante da empresa naquela época, o aumento de capacidade da área onde eu fui trabalhar, de ácido sulfúrico, e lá eu tive meu primeiro acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho foi com ácido. Eu estava fazendo uma coleta porque para essas unidades de ácido sulfúrico você faz uma avaliação da perda de carga que a unidade tem uhum. ao longo de todo o processo dela, né, de fabricar. Então, nós vamos fazendo a medição dessa perda de carga, ou seja, a medir pressão entre diferentes partes do equipamento. E numa dessas, você tem que sempre fazer uma drenagem porque sempre fica um pouco de líquido, de ácido sulfúrico nessas tubulações, o processo ainda era meio arcaico. Então, eu tinha que sempre fazer uma drenagem. Eu estava com a roupa apropriada. Mas quando eu fiz a drenagem, o ácido estava muito quente e ali a linha estourou. Conclusão, veio na minha perna. Apesar de eu estar protegido, se eu não tivesse protegido, teria sido pior. E queimou minha perna. Até hoje tem a queimadurazinha na minha perna esquerda aqui. Bom,
Isso foi já lá naquela, foi o único acidente de trabalho que eu tive até hoje na vida, mas é Mas foi, interessante. foi grávido na época ou foi uma coisa Não, relativamente olha, não chegou a amortecida ser pela uma coisa. EPI? Ele foi amortecido pelo EPI, Uhum, pegou a minha perna esquerda aqui embaixo, assim, uhum, uhum. digamos, na panturrilha, por lá de cima da panturrilha, mais pela canela. E até hoje eu não tenho muito cabelo aqui, não. Ah, Eu tá. fiquei sem os cabelos da perna lá. Mas fez uma queimadura Ainda na bem que não época. foi na cabeça, né? Não, ainda bem que não foi Ia na ficar cabeça, porque careca. eu tava com esse ácido sulfúrico, ele pegou, ele É cai, terrível. que a linha, perdão que esse negócio que ela sai na orelha. Pode dizer. A linha, o ácido estourou ela para baixo assim, então ela respingou no chão e bateu na minha perna. Uhum, Então ela sim. entrou numa posição que o equipamento não estava, eu não estava prevendo que o equipamento não tinha proteção naquele lugar, aí direito, então ela bateu na minha perna. Mas o interessante disso é que dias depois eu já tinha uma entrevista de um emprego no lugar onde eu fui trabalhar depois, na mineração Morro Velho, que naquela época estava em preparação para partir a unidade que ela tem de ácido sulfúrico, que, diferentemente da fosfete, que o processo é por queima de enxofre, lá eles ainda usam, a queima da pirita, né, uma pirita aurífera produzida na região. Então, essa pirita, para poder soltar o ouro que interessava a mineração Morro Velho na época, que hoje é Anglo Gold, Uhum. você precisava ustular, ou seja, queimar essa pirita. E com isso se produzia um gás que precisava ser limpo, gás com muito SO2. E desse isso fazia ácido sulfúrico. E o interessante é que, então, quando eu fui fazer a minha entrevista para ver se eu pegava a posição lá Morro na velho. Morro Velho, eu cheguei com a minha perna Enfaixado. enfaixada, queimada, né? E os caras olharam para mim, a planta ainda não tinha partido, a planta estava em processo ainda de montagem e tudo. Na época era a Tron que Você estava veio meio fazendo essa. mancando ou não, Aí eu doutor? cheguei enfaixada, perna enfaixada, e as pessoas olharam para mim, aquele troço. Bom, para te cortar a história, foi um dos fatores que fez eu conseguir o trabalho. Porque ninguém tinha experiência com ácido sulfúrico naquele lugar ali, só o pessoal da Natron, e eles não eram os operadores, nem operar. Aí chegou o sujeito lá, que trabalhava na Fochette, que era a maior fábrica de ácido sulfúrico ali da Rio, e com a perna queimada, falou: esse cara sabe da coisa, ele, pelo jeito, Na pelo prática. jeito ele tem prática, então ele está com a mão na massa mesmo. E aí acabou que eu fiquei, dali eu fui trabalhar na Morro tive uma posição, digamos assim, um aumento de responsabilidade, porque Claro. na Fosfert eu era engenheiro de processo, uma boa posição, mas fui ser quase gerente da fábrica lá da Morro Velho, Que legal. e isso foi em 86. Então essas coisas acontecem, às vezes um acidente foi um mal que veio para bem, Se porque abriu uma me deu esse porta. trabalho, me abriu uma porta. Aí Legal. fiquei trabalhando na Morro Velho alguns anos, e depois eu resolvi vir para São Paulo, trabalhar em áreas de engenharia, e trabalhei em algumas empresas de engenharia aqui em São Paulo, até que fui para Biquim, que talvez seja a área onde nós nos conhecemos. Quando nós nos Exatamente. conhecemos, eu trabalhava na Biquim, né? Você começou na Biquim quando? Eu Anos comecei na Biquim em 90? 1992, Dois, é. É. no início de 92, em abril de 92. Foi um trabalho que estavam procurando uma pessoa para ocupar a posição, naquela época chamava-se coordenador técnico da entidade, né? Uhum. A Biquim, a partir daqui, estava começando um processo de reconstrução. Eles nem sabiam, acho, naquela época ainda direito, porque ainda não se tinha bola de cristal, mas eles estavam sentindo que a organização, né, estaria necessitando passar por mudanças. E isso foi bastante evidente a partir do ano seguinte da minha contratação. Eu cheguei em 91, mas em 92 as mudanças começaram mesmo a acontecer, principalmente na minha área, porque você vai lembrar sempre que eu talvez fosse conhecido como o rapaz do atuação responsável. Na época eu era rapaz, né? Eu era bem mais novo, então começou o atuação responsável Eu me a ser lembro. Eu implantado no me lembro Brasil, e bem. isso fez uma mudança muito grande. Garoto Garoto propaganda do propaganda do Responsável atuação Care. responsável. Responsible Care era o garoto do Responsible Care. E É, aí isso foi uma oportunidade muito grande para mim. Eu vou dizer assim, uma sorte grande, porque é, isso fez uma mudança radical na minha carreira, fez uma mudança radical na Biquim, porque a entidade teve novos desafios,
ela cresceu muito, outras pessoas foram, além de mim, eu trabalhava na função, mas acima de mim, na diretoria, houve uma mudança no perfil também dos profissionais que foram ocupando essas posições acima de diretores, foram mudando a estrutura, e isso eu tive então a oportunidade, falando novamente, de participar no momento em que a segurança na indústria química passou a ter uma outra conotação e passou a ter uma outra relevância e uma outra forma de tratar, né? Uma outra forma de tratar. Isso fez que eu me aproximasse de você, nós nos aproximássemos É durante verdade. esses. Foi a principal razão. Eu Aí fiquei lá nunca, na eu nunca me diante. esqueço, uma vez eu te entrevistei, eu acho na Praça da Bandeira, né? A sede é isso? A Biquim, naquela época, Naquela estava na época, Praça da Bandeira. nós somos antigos Depois aí. ela foi lá para a Getúlio de Jafé, depois ela foi para a Getúlio de Jafé, que já Depois eu tem fui lá um também, mas curso. quando eu fui te entrevistar, isso nos anos 90, no final dos anos 90, não me lembro bem a época, e Ela uma mudou. coisa que eu nunca esqueci daquela entrevista que você falou, uma expressão que talvez na indústria química seja comum, que uma explosão vale mais do que 1000 palavras, Mil né? palavras, e é Essa verdade. expressão eu nunca, às vezes em quando eu até uso, eu te cito assim, tem o E é Marcelo Góes, que verdade. era da Biquim, ele falava isso, uma explosão vale mais do que 1000 palavras, E é porque na indústria verdade. química qualquer erro pode ser muito terrível, né? Então tem que ter um Pode, cuidado porque redobrado. você pode falar, isso no seguinte sentido, você, tanto para o bem quanto para o mal, né? Uhum, uhum, Você uhum, chegar e dizer que, olha, nós não estamos fazendo nada, aí explode. uhum, Ou você dizer assim, olha, nós estamos fazendo de tudo e explode. uhum, Porque te passa essa sensação de que, por mais que você tente fazer e fale, tem muitas coisas que estão fora do seu controle. E quem lida com áreas muito problemáticas, áreas onde o risco é alto, tem que sempre usar as palavras de uma maneira muito controlada para não indicar que um excesso de confiança e está sempre dizendo que, olha, por mais que nós façamos de tudo, por mais que nós estejamos confiantes no nível nosso de segurança, sempre existe um imponderável. E talvez você, não sei se você se lembra, mas tem alguma coisa também que diz que o diabo é que no fim, é o responsável pelo acidente, porque Deus, você reza a Deus, mas na hora que o diabo, de repente, entra lá na sua instalação e resolve te dar uma dor de cabeça, você pode se preparar, porque a coisa vai vir e não vai ter muito o que fazer. Mas, de qualquer forma, eu te falava isso mesmo, e foi nos anos em que eu aprendi muito. A Biquíni foi uma escola, porque no período em que eu comecei, para você ter uma ideia, eu, em 1991, quando eu entrei, até por uma certa sorte, eu tive a possibilidade, paga pelo governo brasileiro, paga pela CAPES, de fazer um curso de segurança de transporte lá na American Railroads, ou seja, no TCT. Eu fiz um TCT, que é um curso de transporte de produtos químicos muito famoso nos Estados Unidos. E eu fui o segundo brasileiro a fazer o curso legal, lá. Na legal. verdade, isso foi no 1991. Eu fui para o Colorado e fiquei lá umas 3 semanas fazendo um curso de segurança no transporte de produtos químicos. Então, para você ter uma ideia, acho que naquela época havia muitos anos que ninguém da Biquim saía para fazer nada, para viajar para o exterior. Então eu fui, não foi a Biquim que me pagou, foi a CAPES que pagou. Eu fiz um curso e também aproveitei, fiz uma outra, eles me pagaram para fazer uma viagem que eu estabeleci, onde eu fui até a própria sede da Associação Americana de Indústria Química, naquela época chamava-se CMA, Chemical Manufacturers Association. E também, há muitos anos que ninguém da Biquim visitava a Chemical Manufacturers Association. E por que eu fui fazer isso? Eu fui fazer porque quando eu cheguei lá na Biquim, eu percebi que eu era um homem de produção, eu era a pessoa de processo. Conhecia, digamos, a parte de segurança pelo meu trabalho industrial, mas eu não tinha nenhuma formação específica, nem na universidade, porque, bem da verdade, a universidade que me preparou, digamos, há muitos anos atrás, hoje eu não tenho um bom contato para dizer qual é o nível da educação para a segurança química na própria universidade, mas naquela época era praticamente inexistente. Então, o que eu sabia de segurança, eu tive que aprender na prática,
como eu estava com uma função de produção durante muitos anos, e durante na Morro Velho também, além dessa parte de ácido sulfúrico, tínhamos a unidade de tratamento de efluentes da planta industrial, né? Mas isso era operacional. Eu não conhecia assim, muitos fundamentos de segurança. Então, a primeira coisa que eu pude fazer foi esse curso de segurança química, de segurança de transporte de produtos químicos nos Estados Unidos. Naquele momento era a principal, acho que ainda é, a principal escola de treinamento para profissionais. Então, existiam profissionais do Canadá, japoneses, a turma tinha umas 20 pessoas, eu era o único brasileiro. E naquela época, acho que eu fui o segundo brasileiro a fazer curso lá, como eu já te falei. Então, isso foi importante. E por que eu escolhi esse curso? Porque a Biquim, né, tinha o Proquímica, né? E o Proquímica era aquela central de atendimento para emergências no transporte de produtos químicos. Uhum. E eu era chefe daquela instalação como parte do meu trabalho, né? Eu coordenava também essa área. E conhecia pouco, então eu falei, como é que eu posso querer ser chefe, arvorar ser chefe de alguém para o qual eu não sei nada, não conheço nenhuma atividade? Então eu fui fazer o curso, era um curso de hands-on mesmo, você ia aprender a entrar nas áreas quentes, aprender a fazer o atendimento. Era um curso usando EPI, um curso pesado. Botar a mão na massa. Botar a mão não botar a mão na massa, que você pode se queimar. Mas, no fundo, sim, de no sentido entrar nas áreas mesmo, no sentido figurado, mas entrar mesmo. Essa área era a área para fazer mesmo o atendimento. Isso foi bom. E me deu essa noção muito clara dos riscos, de como é que se responde a uma emergência, porque responder uma emergência com produtos químicos é muito importante no transporte. Entender, principalmente quando a Biquim, nós estamos a quilômetros do eventual acidente, que é importante saber como direcionar a pessoa que está do lado de lá a manter a calma durante a emergência, né? Então, essas coisas eu fui aprendendo. O cara está apavorado lá, aconteceu um negócio, ele começa a berrar e tem que acalmar, né? É muito tem complexo. Que acalmá-lo, tem que buscar todas as informações possíveis, articular toda a grande vantagem da Biquinha era poder articular com diferentes, digamos, o Corpo de Bombeiros, a CETESB aqui em São Paulo, as agências de meio ambiente dos estados. Então foi uma coisa importante. E a partir daí, logo depois começou essa onda, né, do Responsible Care no mundo. Começou a ser implantado no Canadá, depois foi para os Estados Unidos, passou a rodar o mundo. A origem é no Canadá. A origem no Responsible Care era Canadá. A origem foi no Canadá, isso em 1989, 88, agora nem me lembro mais, mas tudo bem. Foi em 88 que nos Estados Unidos eles começaram a fazer essa implantação. E no momento que eu cheguei lá, o esforço estava chegando ao Brasil, através de empresas americanas, principalmente naquele momento existia a Union Carbide, e a Union Carbide liderava esse processo nos Estados Unidos, porque o presidente também da associação americana era da Union Carbide. Então, o presidente da Union Carbide aqui no Brasil assumiu esse papel por determinação da própria matriz dele, assumiu o papel de fazer com que a Biquim se movimentasse no sentido de adotar também o programa. Isso foi em 1991, 92, e eu cheguei lá e tive a oportunidade, então, de ver todo esse processo de convencimento, né, técnico e político, de convencimento das empresas a adotarem uma postura que era totalmente diferente do que se vinha conversando, ou do que se imaginava, né, a postura, olha, não vamos falar nada, porque tudo aqui que nós falamos é a postura antiga, né? Não vamos falar nada sobre a segurança ou sobre isso, porque se nós falarmos, alguém pode vir contra nós. Vai vir o sindicato pressionar, pedir aumento. O sindicato pressionar, o governo pode vir fechar a nossa empresa, nós falarmos que aqui nós temos produtos que podem fazer isso, que podem fazer aquilo, que nós podemos trazer esse risco para a saúde do funcionário, ou aquilo outro, que nós estamos descartando isso para o Rio, não estamos descartando isso para o Rio, tem que explicar muita coisa. E também sabe que a comunidade não entende nada disso, os bombeiros são mal preparados, ou seja, sempre existiu uma desculpa para que este processo de manter as informações para si, né, para a empresa, e procurar evitar transmitir, a não ser quando fosse muito necessário, e mesmo assim debaixo de uma série de uma série de
critérios que evitasse que você falasse muito. Com esse atuação responsável, a ideia era completamente diferente. A ideia era abrir antes que existisse lei, né? Então era um processo na base da ação voluntária, proativo, que se chamava muito na época. Então temos que ser proativos e antes que nos perguntem, nós vamos falar. Passar a adotar o critério de falarmos antes de sermos perguntados, de abrirmos mais do que esperam de nós e de procurarmos explicar com as palavras que aquele nosso público ali entenda. Então, falar com a comunidade era uma coisa meio muito impensável na época. E, de repente, a proposta foi, vamos agora buscar a comunidade, não esperar que ela venha e perguntar. Então, foram mudanças radicais, mas que para a empresa internamente significava, sempre as empresas, né, significava, além dessa postura, digamos, política, por que eu estou falando política? Não estou falando só política porque nós temos que alguma coisa com o governo, não, mas é uma postura cultural. Essa mudança cultural, ela tinha que ser respaldada em resultados concretos, porque não adianta chegar e dizer que vamos abrir as portas, como algumas empresas fizeram, as primeiras que não fizeram por mal, fizeram até muito bem, mas elas abriram, procuraram as suas comunidades, procuraram o governo de alguma maneira, algumas agências ambientais, sem estarem preparadas adequadamente, nem sobre a forma de falar, mas também com as instalações de uma forma ainda não adequada para o nível que ela deveria ter, não tinha as respostas. Então, muitas empresas que se aventuraram, foram as pioneiras, se aventuraram no momento em que elas não tinham, por exemplo, indicadores de desempenho, de segurança. Vamos falar de segurança? Então, eles não tinham, só tinham um número muito pequeno de informações sobre, sei lá, o número de acidentes com perda. Eram números muito pequenos, vamos dizer assim. Eram só os números que a legislação nos pedia e números muito pequenos. Só que quando se parte para um programa como esse Responsible Care, a ideia é falar sobre o que se faz. Transparência, né? Acho que é básico, transparência. Né? E transparência significa números, né? Ainda mais para empresas químicas, que são empresas de engenheiros, esses engenheiros precisam mostrar que conhecem o que estão fazendo. Então, eles precisam dizer seus números de processo que estejam relacionados à segurança. Então, precisamos informar a quantidade de efluentes, precisamos informar a quantidade de gases que estão saindo para a atmosfera, da mesma maneira que precisamos informar o número de acidentes de trabalho com perda, sem perda, número de doenças ocupacionais naquelas empresas que podiam ter problema de doença ocupacional, e por aí vai. Isso demora um tempo, né? Então, esses foram anos convencendo as empresas a adotarem a atuação responsável no Brasil, porque no início não era obrigatório, foi um processo de convencimento. Então, algumas empresas adotaram, outras empresas não adotaram, até o momento, e anos mais tarde, em que conseguiu-se um nível tal dentro da associação que houve a possibilidade de transformá-lo em alguma coisa obrigatória para todas as empresas associadas. Então, foi gradual, e eu fui participando de toda essa mudança e até o momento em que também o próprio modelo americano deixou de ser interessante e nós fizemos um modelo brasileiro e aí esse modelo brasileiro foi durante muitos anos um modelo de vitrine até para a indústria química internacional. Por quê? Aí, voltando O que tinha mais de diferente assim em relação ao padrão americano? O que aconteceu? O padrão americano, o padrão que se instalava no mundo, ele era um padrão baseado em melhores práticas de gestão. Né? Então, nós tínhamos códigos de segurança de processo, um código de saúde e segurança do trabalho, um código de meio ambiente, e lá existiam, então, coisas que se deviam fazer e nós chamávamos isso de códigos de práticas gerenciais, vindo da experiência das empresas. Então, olha, você tem que fazer tal coisa com base na experiência das empresas que fizeram aqueles códigos. Bom, eles eram interessantes, mas eles estavam ainda muito, de uma certa maneira, básicos. Eles pediam coisas muito básicas. E, assim, nós fomos percebendo que essas coisas básicas já tinham um caminho, já conseguimos vislumbrar um caminho além daquelas práticas básicas que estavam lá. E também o que aconteceu, aí vai entrar no assunto que eu vou tratar com você também, é que se deve lembrar que a partir de 94, 95,
a ISO também se movimentou para fazer as normas de ISO 14000, porque só existiam as normas da qualidade, as normas ISO 9000 nos inícios dos anos 90. E esse processo de melhoria do sistema de gestão da qualidade foi para o sistema de gestão do meio ambiente. E eu fui o primeiro brasileiro a participar também da criação das normas ISO 14000. Tanto que em 94 a Biquim me mandou para a Austrália na primeira reunião do TC 207. Então eu fui brasileiro representando a BNT. Quem me pagou? A Biquim. Quem pagou a minha ida para lá. Então, eu fui começar a participar. Então, como que começou a acontecer? Nós percebemos que havia uma mudança na forma de fazer gestão também de saúde, segurança, meio ambiente, e o modelo que tinha sido implementado nos Estados Unidos e levado ao mundo inteiro, ele tinha uma configuração que não estava muito já se adequando àquilo que nós estávamos vendo que ia acontecer, que era baseado em sistema de gestão. E isso propiciou na discussão na Biquim sobre como. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar achar um modelo melhor? Porque eu trouxe essas informações, né? A ISO está caminhando para isso e tal. Aí nós resolvemos partir daí. Isso demorou alguns anos, foi a partir do ano 2000, que nós começamos a mudar o projeto, e esse projeto passou a ter uma visão mais processual, expandimos, e ele tinha uma visão de sustentabilidade. Isso foi... então, nós investimos, por exemplo, nós acabamos com a história de código de práticas gerenciais, criamos o que a gente chamava de diretrizes, e essas diretrizes, elas tanto valiam para gastar modelo de sistema de gestão, tanto valiam se nós quiséssemos fazer gestão de segurança do trabalho, gestão de segurança de processo. Isso, e aí passamos a colocar também, por exemplo, então nós tínhamos uma diretriz para a área de transporte, nós tínhamos uma diretriz para a área de produção, nós tínhamos uma diretriz para a área de controle de produtos. Então, nós, ao invés de tratarmos da segurança do trabalho, nós passamos a tratar a segurança do trabalho focada na área de produção, focado na área de distribuição de produtos, focado na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós conseguimos mudar o foco e dar mais digamos, uma abrangência ficou maior. Upgrade no projeto. Upgrade. E esse projeto ficou até 2012 e agora, de lá para cá, a Biquim mudou de novo o projeto, mas mudou a atuação responsável, mas eu já tinha saído. Eu saí da Biquim em 2012, 2011, eles tinham começado a mudar, se não me engano. E isso aí foi... Mas esses anos foram anos muito interessantes, porque a Biquim, de uma entidade que não tinha praticamente nenhum reconhecimento internacional, ela passou a ser... Nós passamos a ser conhecidos, a entidade passou a ser conhecida durante esse período, esses anos todos, porque nós fazíamos parte de um conselho das entidades da indústria química no mundo inteiro. Então, esse é o chamado ICCA, essa entidade, International Council of Chemical Associations, e ela coordenava a implantação dos programas de Responsible Care no mundo inteiro, e isso fez com que a Biquim pudesse então participar. Nós tivemos muito trabalho aqui na América Latina, porque a América Latina também toda aderiu, e a Biquim tinha evidente pelo tamanho da indústria, pelo porte do Brasil nesse assunto, nós tínhamos uma liderança na América Latina. Então foram anos muito interessantes, porque deu para conhecer, para ver como é que se faz gestão de segurança industrial, né, numa indústria muito competitiva e numa indústria muito demandante desse tipo de atividade, né? E como isso também acontece em diferentes lugares do mundo, porque a cultura, fazendo parte de uma organização em que essa discussão acontece. Por exemplo, eu fui a fazer reuniões no mundo inteiro, então eu ia à Tailândia e ver como é que a indústria da Tailândia opera e como é que ela encara a segurança e como é que ela encara o tratamento de qualquer coisa, a gestão de segurança dos seus produtos, dentro então da realidade da cultura tailandesa, que não tem nada a ver com a nossa, mas sempre você acha alguma coisa interessante para aprender, ou vai fazer a mesma coisa no Japão. O Japão é totalmente, até para atravessar a rua dentro das instalações, na fábrica japonesa, você tem que olhar para a direita, olhar para a esquerda, tem todo um processo. Então você aprende, vai ao México, vai aos Estados Unidos, ou onde quer que seja, você está vendo as mesmas ideias sendo implantadas em sistemas diferentes, em culturas diferentes. Isso é muito enriquecedor. Nossa, e traz
e Fantástico traz isso. assim e traz uma grande vivência para você poder imaginar, olha, tem maneiras diferentes de fazer, e tem maneiras que às vezes funcionam melhor, e tem outras maneiras diferentes que não dão certo, e você pode trazer para a sua experiência e adaptar. Isso foi possível fazer durante esses anos em que eu estive na Biquim, até a hora que eu resolvi sair de lá. De- Eu já estava 20 anos lá, resolvi Que sair. legal. Deixa eu te fazer só uma questão não muito a ver com o que você está falando, mas tem a ver com a questão das pessoas, né? Você estava lá quando aconteceu o acidente da TAM, né? Com o pessoal que estava. Pois Acho é. que foi um episódio meio complicado, né? Que onde Eu vou te colegas dizer uma morreram num coisa. acidente aquele acidente que vinha de Porto Alegre para Sim. Congonhas, né? E saiu da pista, né? Aquilo Esse foi acidente emblemático, marcou acho. muito a minha vida, marcou muito a minha vida. E Imagino, eu vou te imagino. falar, marcou profissionalmente e marcou muito pessoalmente. Eu te explico por quê. Eu, poucos dias antes do acidente, eu estava no Brasil e eu já tinha sido convidado a fazer uma apresentação, porque a indústria química peruana, a Associação da Indústria Química Peruana, estava usando o modelo brasileiro. Uhum. Então eles me convidaram para ir para o Peru e de lá eu ia para a Colômbia. E então eu tinha isso marcado, inclusive quem ia pagar eram essas duas associações, eu tinha isso marcado, e eu conversei isso com o meu chefe, Guilherme Duque Estrada de Moraes. E o Guilherme, então, ele falou assim, na época, um dos trabalhos mais importantes que a minha área coordenava era o trabalho de introdução do REACH, aquele célebre processo de registro de substâncias químicas na Europa. Então, nós estávamos engajados fortemente, naquele momento, no processo de introdução e explicação do que é o REACH, que vai atingir não apenas as indústrias químicas, mas indústrias em geral, né? Uhum. Era um medo enorme, então nós fomos chamados e tínhamos uma sequência de eventos em lugares diferentes, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, qualquer outro lugar, nós tínhamos uma equipe que estava fazendo isso. E eu ia com essa equipe para Porto Alegre. Aí eu falei, ó, só que o Guilherme, essa vez eu não posso ir porque eu fui convidado e vou da Colômbia para o Peru para a Colômbia e tal. Ele falou assim, então tá bom. Aliás, eu nunca falei isso para ninguém, não. Estou comentando isso para você pela primeira vez. Aí na minha sala ele falou assim, então eu vou no seu lugar e você vai para lá, e eu vou no seu lugar porque eu também aproveito e eu tenho umas reuniões lá na Fierj, Direção das na indústrias. Federação de Indústria do Rio Grande do Sul, e eu vou então com o pessoal, com a Marta Laudades, que era era minha deputy naquela época, e a Mirtes Suda, que era uma grande amiga e engenheira que você conhece, trabalhou com você também, fez muitas coisas na área de segurança, e ela era as duas que faziam esse circuito explicando o que era o REACH. Então eu fui para o Peru e os três foram para Porto Alegre. Quando eu estava no aeroporto, no aeroporto já do Peru, indo para a Colômbia, eu estou em pé assim, um sujeito na minha frente, brasileiro, fala assim, acabou de ter um acidente aqui, estou lendo aqui, acabou de ter um acidente no computador, um acidente no avião, um acidente de São Paulo, no aeroporto de São Paulo. É. Aí ele passou mais 5 minutos e falou, pois é, um acidente do avião da TAM. Avião da TAM. E acho que não sobrou ninguém. Aí eu estava em pé. Ele falou assim, é um voo que está vindo do Rio Grande do Sul. Bom, eu só não caí eu caí para trás, porque eu sabia que era o avião que estavam os meus amigos, meu chefe. Eram as três pessoas naquele momento mais próximas a mim, dentro da organização. E o Guilherme era uma pessoa que eu gostava muito, era um excelente profissional, mas mais do que isso, ele tinha uma, uma maneira de tratar as pessoas, uma maneira de encarar a organização assim, muito, muito avançada. A Marta Laudares, que trabalhou na OPCW antes de mim até. Depois eu fui para o PCW, mas ela trabalhou lá. Nós tínhamos já uma amizade também intensa, e a Mirtz era a minha melhor amiga dentro É biquíni. E essas pessoas faleceram. O Guilherme foi dos primeiros a ser reconhecido, mas a Mirtz foi uma das últimas. E então nós tivemos, durante umas 3 semanas, vivemos um inferno. Eu tive que voltei imediatamente, obviamente, voltei do Peru, direto para cá. E naquele momento, isso foi em julho, 17 de julho de 2007.
Neles, nós tínhamos, no início de agosto, o nosso congresso anual de atuação responsável, que nós fazíamos um congresso grande, com pelo menos 700 pessoas. Era o maior evento, da Biquim naquela época, e era muito importante. E a questão foi essa: o que vamos fazer? Porque, justamente, o chefe e a minha estrutura de trabalho estava totalmente abalada, seriamente, nós estamos seriamente abalados psicologicamente, tecnicamente. Bom, foi um período horroroso. E, mesmo assim, resolvemos, em homenagem a eles, fazer o evento. Nós não cancelamos o evento. O evento aconteceu um mês e pouco do acidente. Fizemos o evento em homenagem a eles, porque eles deram a vida, literalmente deram a vida para um assunto de segurança química. E nós fizemos esse evento de 2007 em homenagem a eles. Mas foi difícil Que loucura. Então, porque... se você não Foi tivesse difícil, ido eu para o chorei, Peru eu e para a chorei ao vivo, Colômbia, você eu estaria chorei ao nesse vivo. voo. Estaria. Eu chorei ao vivo durante o evento, mas eu estaria no voo. Se eu não Loucura. tivesse ido para o Peru, eu estaria no voo, e quem É, talvez estivesse conversando com você teria sido o Guilherme do Quixtrama, é, que ficou aí feliz no primeiro lugar. o destino prega essas peças aí, às vezes Prega. Isso tem que trágicas, valorizar né? a sua Mas vida. é Você tem que verdade. valorizar a sua vida. Você Vamos tem que viver. ver que a vida, você tá com pequenos detalhes. Ele resolveu, numa conversa comigo na minha sala, ir para uma atividade que ele não tinha nenhuma necessidade de ir, mas resolveu ir. E foi. Isso influenciou de alguma forma a sua saída da Biquim ou já estava Mas, no processo de. não. Não? Influenciou sim, até influenciou não diretamente, mas indiretamente sim, As porque amizades, a proximidade com a mais amizade pessoas, pesou né? Claro. bastante, mas a saída do Guilherme foi, evidentemente, ele era o diretor executivo, presidente executivo da organização. Uhum. Ele, a partir daí, começaram a acontecer mudanças, escolheram outras Sim, pessoas, e, normal, e normal. sempre que muda uma pessoa de Claro, cima, claro. acaba mudando a forma de trabalhar, Uhum. e também foram acontecendo mudanças no ambiente empresarial da indústria química Sim, naqueles sim, anos. sim. Então, a partir daí, houve mudanças. Aconteceriam diferentemente se o Guilherme não tivesse morrido. Não sei, a gente não sabe, saberia dizer isso hoje, É mas verdade. que as coisas mudaram, a partir dali mudaram, propiciaram então mudanças na organização, internamente e externamente, e eu acabei depois, por outras razões, saindo também da entidade. Não Daí foi só por... você virou maluco, foi ser inspetor de arma química no Aí, exterior. Aí, aí, como é que não, surgiu essa pois maluquice, é, que é uma rapaz, coisa de pois é, foi. maluco? Não, estou É, brincando, mas é uma coisa que uma pessoa não nasce assim, ó. O que você é? Você é inspetor de armas químicas na pois Síria, é, pois é. O que no aconteceu é que, furacão. como a Biquim, ela tinha dentro desse espectro de atividades que a Biquim desempenhava e desempenha, uma delas era ser o apoio da entidade, chama-se entidade nacional, Uhum. que cuida desses assuntos. Porque essa segurança química que você falou de armas químicas, isso é baseado numa uma convenção de armas químicas. Essa convenção Uhum. foi firmada praticamente todos os países do mundo. Poucos países não aderiram a essa convenção de armas químicas. Uhum. E isso obriga a fazer parte da convenção. Uma das coisas que acontece é que os países precisam designar sua autoridade nacional. E a autoridade nacional passa, então, no caso aqui no Brasil, a Ministério da Ciência e Tecnologia, e eles assumiram criaram uma área lá que cuida desses assuntos. E uma das coisas que essa autoridade nacional faz é divulgar o que a Convenção de Armas Químicas faz e ajudar no momento em que a Organização para a Prevenção de Armas Químicas manda inspetores para os países para fazerem inspeções nas fábricas ou indústrias químicas, depósitos, qualquer coisa, que manipulem algumas substâncias que são controladas, de alguma maneira são mencionadas na convenção. Muito bem. Essa convenção foi assinada em 92, ela começou a ir para assinatura. Ela foi ratificada em 1995. Ela passou a valer como convenção a partir de 95. Mas de 92 para frente, a Biquim antes já tinha participado. Já tinham pessoas da Biquim, uma pessoa, o diretor de uma empresa da Biquim, foi algumas vezes participar de processos ainda na época da negociação da convenção.
Então a Biquim já começou a se engajar com o processo de discussão da convenção antes de eu entrar na Biquim. Mas quando eu entrei, logo assim, em 93, 94, começou a existir um processo claro de explicação sobre o que é a convenção, explicar tanto para as indústrias químicas brasileiras como para as indústrias químicas da América Latina, como é que funcionava isso. Então a Biquim acabou ajudando a Autoridade Nacional Brasileira a divulgar o que era essa convenção, quais eram as obrigações que as empresas teriam, como é que isso funcionaria, tentar treinar algumas pessoas, e inclusive, então eu participei como representante brasileiro, né, em discussões aqui no nível da América Latina também, com as associações da região. Com isso, eu passei a conhecer a convenção. Fui algumas vezes ao PCW como a Biquim, como representante, junto com o representante brasileiro, para conversar da convenção. Participei da primeira inspeção aqui no Brasil, que foi feita numa empresa brasileira. Eu participei do grupo de inspeção. Eu não era inspetor, então não entrei dentro da unidade, mas nós fazíamos um acompanhamento. Nós estávamos como autoridade nacional. A autoridade nacional sempre, obrigatoriamente, tem pessoas da autoridade nacional acompanhando os inspetores para fazer uma parte desse trabalho digamos, de providenciar a infraestrutura, de manter a confidencialidade entre aquilo que a empresa está fazendo e aquilo que a organização vai pedir na hora da inspeção. Ou seja, existe um papel que a organização tem, um papel que a entidade nacional também tem. E a Biquim foi convidada a participar desse processo. Eu participei do primeiro. Até tem uma fotografia minha que eu algum dia posso mandar para você. Meus cabelos ainda não estavam assim aloirados. E aparece a fotografia justamente minha. Manda que a gente publica aqui, a gente bota a primeira, eu preciso achar ela, a primeira inspeção feita no Brasil, que eu acho que foi a segunda ou terceira no mundo. Que legal. Feita aqui no Brasil. E então eu já tinha essa história de conhecer o trabalho digamos, de armas químicas. E aí, em 2011, fizeram um convite para mim, a Autoridade Nacional me convidou, disse assim, olha, tem uma posição lá na OPCW, que é a Organização Empresarial de Armas Químicas, aqui no Brasil a gente chama de OPAC, tem uma posição na OPAC que o Brasil tem chances de pegar essa posição de diretor da área de inspeções. Isso foi, então, lá em janeiro de 2011, eu trabalhava na Biquim. Você está interessado? Eu falei, olha, estou, interessante o trabalho. Como inspetor é mais complicado, mas como diretor da área, eu vou. Bom, eles começaram a fazer as tratativas lá com o diretor-geral da organização naquela época, mas por outras razões internas aqui no Brasil, digamos, a proposta de me colocar como diretor não foi para frente. Ela chegou lá, mas no Brasil aconteceu um problema político aqui no Brasil e, bom, aí foi retirada essa proposta também. Aí eu saí da Biquim em 2012 e estava sob contrato com a Biquim. Eu estava participando da Rio Mais 20, que deve lembrar aquela sustentabilidade Rio Mais 20 no Rio de Janeiro, em 2012. E eu estava lá no meio das negociações, me toca o telefone. Isso foi então em julho de 2012. Olha, Marcelo, me ligou então uma pessoa do Ministério de Relações Exteriores, que é quem faz esses contatos, porque é uma entidade, o PCW, no fundo, a relação, ela tem uma parte técnica, mas toda a coordenação é feita pelo Ministério de Relações Diplomáticas. Aí me ligaram de lá dizendo assim, olha, Marcelo, você lembra aquela posição que você estava, que nós estávamos pleiteando no Brasil? Eu falei, sim, lembro. Pois é, até hoje ela não foi coberta. Está preenchida, está em aberto. Há 2 anos e meio que eles não acham uma pessoa para ser diretor de inspeções. O único pessoa que foi um japonês que não acham outra pessoa. Nenhum maluco quer assumir esse negócio. Não acha uma pessoa. O diretor já entrevistou não sei quantas pessoas e não achou até hoje uma pessoa. Né? O perfil, né? Você quer que te encaminhe de novo? Você quer que encaminhe sua candidatura? Falei, olha, tudo bem, pode caminhar. Bom, isso foi, sei lá, dia 15 de julho. Dia 14 de agosto eu já tinha sido entrevistado pelo camarada. Dias depois já estava lá falando. E no dia 20 de setembro eu estava em Haia. Depois, então, de aí eu fui saber, realmente tinha 2 anos e meio que eles não tinham uma pessoa para ocupar a função de diretor da área de inspeção do PCW. E fiquei no PCW até 2019. Sua base era na Holanda, então, em Haia, na Holanda? Em Haia. A OPCW é em Haia.
que é a capital política da Holanda e a capital política e onde funciona toda a área diplomática, né? Sim, sim. A embaixada brasileira fica em Uhum, Haia, uhum, uhum. lá é que funciona. Então foram anos aí a experiência, né? Mudei, como você falou, da água para o vinho, porque eu de um funcionário de uma empresa brasileira, uma associação, passei a ser funcionário Internacional. internacional, Nas funcionário instituições. público internacional. E a partir daí você, como é que era a sua, digamos, claro, tinha a parte administrativa, mas tinha uma parte também, imagino que visitar países e chegou a O fazer meu alguma inspeção, como é que funcionava isso? Não, então, então, quando eu cheguei lá, a Lá você organização também tinha que botar a mão na massa, vamos dizer assim, né? também tinha que colocar a mão na massa. Uma das primeiras coisas que eu fiz também foi fazer um curso. Claro, Eu claro, fiz um curso entendeu lá como é que se de... fazia o processo, né? Porque no fundo, também era inspetor. Uhum, Apesar de não ser um inspetor no dia a dia, não tinha atividade de inspeção, uhum. eu, como diretor da área de inspeções, eu tinha que ser inspetor. Então, fiz um treinamento muito mais curto, porém, eu fiz um treinamento também para ser inspetor, e uma das coisas que esse treinamento previa era justamente a parte prática, então, de colocar a roupa e ir para campo, né? Colocar aquela roupa toda, uma roupa de um nível mais alto de proteção, e passar por todo esse treinamento de identificação de substâncias químicas, identificação de sarin, que é sarin, que é Viex, quer dizer, era um treinamento bastante puxado, e esse treinamento que eu fiz foi na Eslováquia. Esse treinamento que eu fiz foi na Eslováquia. Bom, então, voltando, dentro da Organização para a Prevenção de Armas Químicas, a convenção, ela trata de eliminação de armas, né, para evitar que se e também a parte de evitar a proliferação de armas. Então, as inspeções eram feitas naquela época em unidades de destruição de arsenais que existiam, tanto, né, principalmente naquela época que eu cheguei, era Só só... para me entender uma coisa, armas nucleares não tinham nada a ver, tinha outro grupo, né? Não, a Aquela arma questão do nuclear Saddam era armas nucleares, né? O Aquele Saddam, conflito, assim, né? começou com arma nuclear, Mas só também que tinha área química, né? o que fez cair no O fundo o Saddam. Saddam foi um Powell, que era na época o secretário de Sim, Estado sim, americano, sim, chegou sim. com um vidrinho assim, não sei o que é meu celular, né? Chegou com um vidrinho Aham, assim e aham, diga assim, aham. olha, isso aqui é sarin. Uhum. E E tem, disse, então, foi e disse encontrado que foi encontrado sarin no Iraque, e no nunca foi Iraque. encontrado sarin no Iraque. Bom, mas de qualquer forma, o que aconteceu é que, então, naquela época existiam arsenais em destruição nos Estados Unidos e na Rússia, porque todos os países que faz parte da convenção, todos os países que declararam possuir arsenais de substâncias químicas que pudessem ser usados como armas, né? Esses países fizeram a declaração, o Brasil nunca teve, mas a maior parte dos países nunca teve, mas Queria alguns tinham. eliminar tudo. Então tem que eliminar tudo. A convenção propõe isso, exatamente isso, Uhum, eliminar uhum, todos os arsenais e evitar que qualquer substância química possa ser usada como arma. uhum. Mas existem listas que dizem, ó, essas substâncias aqui são tão perigosas que só são usadas como armas. Essas substâncias aqui são precursores, ou são substâncias químicas que podem ser usadas para fabricar outras Mistura mais substâncias que alguma vão ser usadas coisa, como armas. faz sempre. Exato. E chega a isso, vai descendo até o nível de substâncias menos críticas, que podem ser ou não desviadas para a fabricação de uma substância que pode levar a outra que vai chegar à arma. Uhum, 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 Mas muitas delas, a maior parte delas, nunca vai ser usada para fabricar arma nenhuma, não. uhum, E uhum. também vamos entender, a arma química é um nome muito genérico, mas no fundo existe aquela substância química que vamos chamar assim, é um veneno para matar pessoas, um Uhum, veneno, uhum, uma uhum, substância. uhum. E essa substância, ela passa a ser mais ativa, ser mais preocupante quando essa substância é colocada dentro de um projétil, pode ser uma bala de canhão, Uhum, uhum, uma uhum, bomba, uhum. e aí é que está dizendo, tá, Espalhado. weaponized. Weaponized, aí ela está armada, e aí sim ela pode ser jogada em alguém, né? Então, então existiram países que chegar nesse nível. Eles pegaram as substâncias, produziram substâncias listadas como armas químicas, que apenas têm uso como arma química, colocaram dentro de projéteis e estocaram esses projéteis. Milhões de toneladas desses projéteis foram estocados. Então, alguns países declararam que tinham essas armas.
E eles, então, se comprometeram a destruir essas armas. Alguns países tinham pequenas quantidades, mas grandes quantidades, evidentemente, os países que tinham maior quantidade foram os Estados Unidos e Rússia. Então, os outros foram destruindo tudo que tinham e ficaram esses dois. Então, quando eu cheguei lá, estavam no processo de destruição desses arsenais, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam parados naquele momento, tinham destruído uma parte, agora estavam construindo outras unidades para isso, para destruir o restante que tinham, e a maior parte está destruindo na Rússia. Então eu cheguei lá, era destruição de arsenais na Rússia, acompanhar o que os americanos estavam fazendo, e o restante eram inspeções industriais. Então, um grupo de inspetores grande, né, fazendo inspeções em todas as partes em que declaravam que tinham alguma produção química com substâncias relevantes para a convenção. Bom, então era um grupo de 200 e poucos inspetores. No fundo, a minha área tinha quase 300 pessoas, era a área maior da organização, com essa parte de não apenas os inspetores, mas toda a parte de suporte administrativo para os inspetores, almoxarifados, tudo. Então era a maior área com o budget também maior, né, maior orçamento da organização, a faixa de 27 milhões de euros era dessa área. Era a área mais relevância em termos de tamanho e tudo, e de mais visibilidade, porque os inspetores que iam a campo. E aí eu fui a campo algumas vezes, tanto nessas unidades, né, de destruição na Rússia e nos Estados Unidos, como também fiz uma série de inspeções como... Eu não ia como chefe de inspeção, porque é uma coisa diferente. Mesmo eu sendo, às vezes, o chefe deles todos, digamos assim, o chefe dos inspetores, no momento em que o grupo saía para uma inspeção, saía um time, né, para uma inspeção, existia um team leader, e esse team leader continuava sendo o líder daquela inspeção. E eu ia por vezes eu fui como um inspetor, mas muitas vezes eu fui como um acompanhante para fazer uma avaliação da qualidade da inspeção, sobre a ótica da diretoria de inspeção. Então, eu fiz isso em alguns lugares do mundo. Então, não veio ao caso aqui, porque até não é possível ficar falando a questão de confidencialidade, mas eu fiz visitas a uma série de países como parte da equipe de inspeção. Então, era um trabalho, para dar uma ideia a vocês, é como se fosse uma auditoria. Guardados as devidas proporções. Um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais pesada, por um lado, mas por outro lado, mais direcionada. Certo, então, nós fazíamos uma inspeção em cima de algumas coisas, mas era muito parecido com uma auditoria. Me dá esse documento aqui, eu preciso daquele documento, preciso desse aqui. E então se configura uma coleta de documentação. Essa coleta de documentação permite demonstrar que aquela empresa não desviou nenhuma substância para um uso ilícito, um uso não permitido pela convenção. Então, sei lá, esse meu período lá, nós devemos ter feito talvez umas 2.000, 3.000, acho que foram 3.000 inspeções. 2.000, 3.000 inspeções? 3.000 inspeções, umas 3.000 inspeções no mundo inteiro. Era uma faixa eram 300, 400 inspeções por ano, era muita coisa. E vocês chegaram a visitar zonas de conflito, onde tinha guerra? Pois é. Né? Imagino que também é um pouquinho mais pesado, né? Aí você vê a sorte que eu peguei, né? Eu te falei, eu peguei em 92 a biquinho no momento de mudança, e peguei em 91, né? E peguei em 2012, 2013, um outro momento de mudança dentro da OPCW, que foi o momento em que a Síria entrou para a organização. Porque a Síria, até 2013, não fazia parte da organização, não tinha firmado o seu compromisso com a convenção, não tinha ratificado a convenção. E aí, quando começou uma guerra civil na Síria, eu entrei para a organização, já estava em guerra civil. A guerra civil foi aumentando de intensidade, e aí nós fomos chamados para participar de um esforço que é a organização E os produtos lá, né? Estocados em algum ponto, né? Sujeitos a qualquer maluco pegar e tomar conta, né? Pois é, aquela coisa. Existia, então, a SAF nós sabíamos que a SAF tinha um arsenal de armas químicas, porque ele declarou. Ele não disse quanto que tinha, nunca disse para o CW isso, não. Antes de eles entrarem, não tinha obrigação nenhuma de declarar que tinha. Mas então o presidente... sabíamos que sempre eles tinham dito que tinham armas químicas na Síria
para se contrapor ao possível uso de arma nuclear pelo Israel. Ou seja, mesmo que Israel tivesse, não vem ao caso, o que se dizia era que a Síria tinha armas químicas como uma forma de manter um certo equilíbrio geopolítico na região. Isso aqui eles diziam. Então, nós sabíamos que a Síria declarada, falava que tinha, tudo bem. Todo mundo acreditava. Bom, quando começou a acontecer a guerra civil, nós fomos chamados para compor, porque a OPCW é uma organização internacional que faz parte do Grupo das Nações Unidas, mas ela não faz parte, não é diretamente supervisionada pelo secretário-geral. Ou seja, o secretário-geral não é chefe do diretor do General Director, do diretor-geral da Organização de Armas Químicas. Eles guardam eles têm que trabalhar juntos, mas colaboram, mas não estão subordinados. Porque a OPCW não pode, para poder ter total isenção e liberdade de ação, ela não poderia estar diretamente vinculada ao secretário-geral, porque ele estaria vinculado diretamente também ao Conselho de Segurança. Então, para ter uma isenção desses processos políticos, ela fica fora do guarda-chuva, embora nós cumprimos nós trabalhamos a OPCW trabalha dentro das mesmas regras da organização da ONU, mas ela não faz parte diretamente da estrutura das Nações Unidas, administrativamente falando. Bom, então, voltando. O Saddam, então nós fomos convidados pelas Nações Unidas a fazermos parte de uma primeira missão porque existiam as dúvidas, olha, parece que houve uso de arma química na Síria, mas não se sabe bem. Então a ONU montou uma equipe da qual a base técnica veio toda da OPCW, mas a liderança veio de uma pessoa da Suécia para fazer uma inspeção. Então foi montada uma equipe, treinamos esse pessoal e fomos até a Síria. Quando chegamos na Síria, enquanto o nosso grupo estava lá, houve um ataque dentro da cidade de Damasco, do subúrbio de Damasco, e usaram sarin e mataram 1.300 pessoas. A nossa equipe estava lá, em campo. Quer dizer, eu nunca entendi, nunca foi muito... Isso é uma coisa meio estranha de dizer, né? As forças governamentais ou os rebeldes? Bom, isso até hoje, não tá até hoje não está muito claro, mas a questão é que foi usada a arma sarin, que é uma das substâncias químicas que está listada na convenção, antigas, mas é uma substância, e ela matou 1.300 pessoas, das quais muitas crianças. E enquanto nós estávamos lá. Então foi feita, a partir daí, ao movimento internacional para que a Síria passasse a ser parte da convenção e entrasse para a organização. Mas a Síria, naquele momento, não tinha nem capacidade para fazer a declaração que se chama. A declaração é dizer quanto é que ela tem e tudo. Então, a partir desse momento, a OPCW se engajou de cabeça. Entrou de cabeça no processo de eliminação, destruição dos arsenais da Síria, mas para isso precisava fazer a primeira parte, ajudá-los a fazer a declaração, fazer a identificação dos estoques, onde é que está, todo esse processo de identificação bom. E no momento, os inspetores foram chamados para isso. Fomos para lá para fazer toda essa parte de ajuda. Não fizemos ajuda na declaração, não era parte da inspeção, mas depois toda a parte de entrar na Síria para ver o que tinha e mapear, identificar onde é que estavam os arsenais todos, foram feitos pelos inspetores. Nós mapeamos isso tudo e ficamos numa situação desconfortável, porque a pergunta depois era, achamos todos esses arsenais, o que fazer? Porque a situação é de guerra, os inspetores estavam em locais muito próximos à guerra, então foi nos primeiros momentos em que nossos inspetores estavam sob risco de ataque. Então eu tinha sempre, todo dia, saber como é que estavam, se tinha gente exposta, não tinha gente exposta, onde é que eles estavam. Então era uma situação sempre muito estressante. Isso foi uma parte aqui dos meus cabelos loiros, foi por essa razão, porque tenho 10, 15, 20 inspetores seus durante um momento de guerra. Risco de vida, né? Risco de vida é terrível. Risco de vida, risco de morte. Né? Sim, risco de morte. Risco de morte matada.
porque era região de conflito. Vocês E chegavam a receber algum tipo de ameaça ou não, não? ameaça houve, ameaça Velado. diretamente. Nós tivemos, eu vou lhe contar, teve um momento em que nosso grupo foi um grupo que nós estávamos fazendo, nós íamos fazer uma identificação na região e foi atacado, um carro explodiu, nós não perdemos nenhum, nunca houve, nós não tivemos nunca lá um caso de morte, mas aqueles inspetores, alguns inspetores ficaram feridos durante esse evento, então foi uma coisa, nós fomos levados a uma direção para cairmos numa emboscada, no fundo, o grupo foi Mas emboscado. sabendo o que vocês estavam fazendo, ou às vezes eles pegam Não, não eles sabiam, sabiam? sabia quem era, sabia, assim, era um comboio escoltado pela Nações Unidas, quer dizer, era um comboio, desse comboio que você vê com carro das Nações Unidas, nós tínhamos carro daqui, eu fui para lá às vezes com carro com blindagem em massa para Você tecido, usava aqueles tudo. capacete, Usava capacete, roupa de, né? roupa, colete com prova de bala, tudo isso. E mesmo assim, então, nesse dia, esses inspetores foram, né, estavam indo para buscar e achar realmente, já diziam que tinha usado armas no lugar e, bom, foram emboscados. Então, o trabalho nesse momento foi, ok, o que vamos fazer, como é que vamos fazer para tirar essas armas, onde é que se vai destruir os arsenais que a Síria tem, porque não, eles são absolutamente, é muito risco ficar tudo isso agora lá. Bom, não havia condição nenhuma, porque você imagina, fazer para destruir uma arma química é uma substância química no fundo, tá? Se ela tiver dentro já no projétil, é necessário esgotar aquela substância de dentro do projétil, tirar aquilo tudo, destruir a substância e destruir o projétil completamente, né? Então, o projétil normalmente é Sim. incinerado para ter toda E não a não é substância jogar aqui. no rio, né? Joga Não é no jogar rio. no rio, não é Tem simplesmente tem que jogar. Então, destruir de uma existe forma que destrua mesmo, né? destruir de uma forma que se destrua, destruir É. de uma forma que você possa assegurar, porque é por isso que é feita a inspeção. Meus inspetores, quando estavam nessas instalações de destruição, eles precisavam confirmar a destruição da substância química, por processo químico, ou se fosse incineração, o que fosse, processo de destruição da substância, e o processo de completa destruição do projétil, tá? Que virar sucata, tem que virar sucata e tal. Bom, então, como fazer isso? Porque as instalações são instalações sofisticadas, não são uma coisa simplesinha destruir isso, não. Então, Nos vai destruir Estados isso Unidos, eu aonde? imagino que tinha uma estrutura, né? Tinha estrutura Montou grande, a Rússia é uma uma estrutura grande, fábrica, a Rússia, controlava, né? exatamente. É bem quase que fosse uma instalação, é uma instalação Industrial. de eliminação industrial de destruição de efluentes, tá? Resíduos, né? Negócio, resíduos. Bom, muito bem. Aí, onde é que vai fazer isso na Síria, durante uma guerra? Bom, foi tomada a decisão pelos países de fazer essa destruição fora da Síria. Aonde, então? País nenhum queria fazer a Sim. destruição no lugar. Então, Esse vou pepino trazer, ninguém vou trazer queria. esse pepino, vou trazer essa substância lá da Síria e destruir aqui no meu país? Então, tá louco. Bom, conclusão, foi destruído em alto mar. Então, em alto mar. Então, foi um navio americano de transporte de pessoal, um navio grande, foi modificado, feita dentro desse navio, foi feita uma instalação de destruição. E então, aí os inspetores e os sírios pegaram, durante dias, de todos os lugares onde já tinham sido, esses arsenais foram transferidas, todas essas mulheres. Você imagina a preocupação também que não foi, porque além dos inspetores estarem passando por regiões onde o pau estava comendo, a guerra estava comendo, eles estavam transportando a substância, eles estavam fazendo parte do grupo que está transportando. Sim, sim, sim. Inspetores chegaram no porto, que era a única parte da Síria que não estava em guerra, por isso que ainda estava mais tranquilo, nós colocávamos esse porto. No porto foi colocando essas substâncias lá, e de lá foi levado para o navio, e aí esse navio foi feita a destruição em alto mar, durante alguns meses foi feita a destruição daqueles arsenais que a Síria declarou. Tudo bem, então isso foi uma parte muito interessante, nunca tinha sido feita, nunca vai mais ser feita. E os inspetores e eu participei bastante disso, inclusive no momento em que essa instalação, né, esse navio americano estava acontecendo, eu fui aos Estados Unidos algumas vezes para ver, para acompanhar a construção dessa, digamos, unidade de destruição dentro. E não tinha, eles não a parte só foi destruído lá somente as substâncias, esses outros. Os sírios tinham praticamente nada de arma química já
Sim, era mais o produto Era mesmo. substância que foi porque eles tinham já uma tecnologia muito interessante, eles já conseguiam fazer no último momento, diferentemente dos americanos, era uma tecnologia muito antiga, de 1950, 1940, em que eles já encheram e fizeram multidões de bombas e deixaram aquelas bombas lá. Os sírios não, os sírios, quando eles quisessem fazer, eles rapidamente conseguiam colocar, se eles quisessem, né, o projeto. Eu não estou dizendo que eles usaram, por favor, estou só dizendo que eles tinham a tecnologia para, em caso quisessem usar, rapidamente colocassem a substância dentro de um projétil e disparassem. Então, eles não tinham arsenais já prontos lá. Prontos para disparar. Prontos para disparar. Eles não tinham isso aí. Então, foi melhor, porque nós destruímos praticamente tudo que eles tinham, os produtos químicos. Eram tanques, imagino tanques com produtos tanques, aí fizemos essa transferência para o navio, então ficou com aquele monte de tanques lá também no navio, e aí foi... Demorou meses, isso se falou, para fazer? Demorou meses para destruir. Existiam algumas 1.000 toneladas lá desses produtos, então foi necessário destruir, e a destruição foi feita. Mas depois o que aconteceu é que você deve ter acompanhado que a partir desse mesmo com a destruição dos arsenais declarados, sempre ficou a dúvida se eles tinham declarado tudo, aí se não tinham declarado tudo, se eles não tinham mantido uma possibilidade ainda de fazerem mais armas, porque tinham uma instalação de... mas tinha agora, depois foi destruído durante a guerra, eles tinham uma instalação de pesquisa que podia ser usada ainda para a produção de substâncias químicas como arma, tal. Então, sempre ficou essa pergunta no ar se a Síria teria destruído seus arsenais todos, se ela teria declarado tudo, se ela não tinha guardado alguma coisa em lugar e não declarado, se ela tinha possibilidade ainda de fazer mais, se quisesse fazer mais armas, contrariamente à convenção, porque a partir do momento que você adota a convenção, você não pode produzir mais nada. Ou seja, isso ficou no ar até eu sair de lá, ainda estava essa pergunta no ar, ainda até hoje essa pergunta está no ar. Sim, até hoje. Foram mudando as pessoas que perguntam, foram mudando as pessoas que respondem, foram mudando os interessados, mas o assunto foi isso. Então a Síria fez uma mudança enorme dentro da organização. Era uma organização que trabalhava muito unida, digamos assim, porque o foco era a destruição de armas, e no momento em que a Síria entrou, aí passou a haver uma divisão nítida dentro da organização, blocos, né? Os que estavam mais apoiando a Síria, os que estavam menos apoiando, os que diziam que a Síria não tinha mais arma química nenhuma, que tinha destruído tudo, e os outros que diziam que ainda tinha. Ou seja, aí ficou essa guerra da Síria mudou radicalmente a organização. Entra ideologia também no meio, conflitos ideológicos. Aí passou a existir isso, aí foram os anos em que eu vi que briga de cachorro grande, olha, eu vi a briga do cachorro grande dentro da organização, porque nós passamos a ser foco a organização, que era uma organização bastante técnica, passou a ser o centro de algumas decisões que estavam nas manchetes do mundo. Tanto que essa destruição das armas químicas na Síria, então tecnicamente foi muito demandante, politicamente foi muito demandante também, porque a tomar a decisão de destruir as armas químicas fora do território não estava previsto na Convenção de Armas Químicas, isso é uma coisa não prevista, então foi feita uma modificação para que isso fosse possível. Foi uma decisão política importante no âmbito digamos, dos países, né, de todos os países foi tomada essa decisão. Então, mas também, principalmente, porque o trabalho era um trabalho de alto risco. E isso foi feito de tal forma que nos deu até o Prêmio Nobel da Paz. Eu ia te perguntar, a instituição recebeu o Prêmio Nobel por esse trabalho, né? E você estava lá, você é um dos responsáveis aí, com orgulho pessoal. Recebemos o Prêmio Nobel, recebemos o Prêmio Nobel pelo trabalho dos inspetores em mapear, né, e retirar as substâncias químicas da Síria e está lá participando do processo de destruição. Deixar isso bem claro, não cabe aos inspetores, não cabe à organização destruir. Sim. Nós estávamos ali olhando... Acompanhando a destruição, né? Acompanhando a destruição, feita por técnicos das partes. Não é o expertise de vocês fazer isso. O expertise de vocês é investigar, né? Não cabia a organização em momento nenhum
destruir, e sim fazer o acompanhamento dessa destruição. Isso vai ficar claro, porque eu nunca mexi para destruir nada, não acabei. Você teve lá na entrega do Nobel? Não, foi feita uma escolha pelo diretor-geral de pessoas dentro da organização. Nenhum diretor foi, apenas o diretor-geral, nenhum diretor de divisões, né, como nós chamamos, nenhum diretor de divisão foi apenas os diretores o diretor-geral e a vice-diretora-geral na época que foram. E eles chamaram pessoas, fizeram um sorteio e chamaram então pessoas dentro da própria organização que foram representando. Mas eu acabei ganhando aqui, foi um prêmio aqui do jornal o Globo, que é o nome do prêmio é Como Se Faz. É um prêmio que o jornal acabou dando em 2013. No brasileiro que teve lá, né? Botando a cara para bater, né? E aí foi também engraçado como muitas vezes como entrevistas também feitas entrevistas e você passa sem querer de repente foco de entrevista. Sim, foi engraçado. Imagino quando acontece algum fato com arma química, você deve ser entrevistado, as pessoas usam como fonte, especialistas. Na época eu fui, internacionalmente, né? Não só nacionalmente, mas internacionalmente. Até que internacionalmente menos, por uma razão. O assunto é tão crítico, tá? Vamos ser bem assim, nós não pensamos normalmente. Nós pensamos normalmente com a nossa experiência, com o nosso nível de percepção, nossa experiência de vida, né? E eu percebi que em algumas coisas a experiência ela muda. Não estou dizendo que eu estava num patamar alto, não, isso não, mas aqui alguns não chegou aqui ainda essa percepção. Muda, que ele muda de patamar. Então, quem falava sobre esses assuntos para entrevistas internacionais era só o diretor-geral da organização. Ninguém mais estava autorizado a falar com a imprensa quando fosse perguntado alguma coisa, apenas o diretor-geral. Por quê? Porque era necessário ter uma absoluto controle, que é diferente da indústria química, da atuação responsável, um absoluto controle por razões de confidencialidade sobre o que se falasse, entendeu? Então, o diretor-geral. Mas aqui no Brasil, podia se falar, e tanto que fui entrevistado lá por digamos, parte da imprensa brasileira, que foi até lá. Então, eles pediam autorização, o diretor-geral deixava, e aí eles faziam, mas eles diziam assim, olha, você pode responder esse tipo de pergunta e você não pode responder esse tipo de pergunta. Então, quando iam me entrevistar, eu logo antes de abrir a entrevista, falava, olha, vamos conversar, mas eu vou lhe dizer quais são os meus limites. Esse. Não, me estava bom, porque o que eu não podia falar eram assuntos de interesse político de alto escalão. Estratégico. E eu, como naquela época, eu também sabia que eu estava lá quase que como um embaixador, meu nível ali era quase embaixador, eu sabia bem o que eu tinha, o que eu podia falar, o que eu não podia falar. Tanto que eu mantenho isso até hoje. Me fizeram uma série de perguntas, eu digo, isso eu não posso falar. Não pode falar, né? É isso aí. Muito bom, Marcelo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você saiu, encerrou esse processo, voltou para o Brasil depois ou ficou algum? Não, terminei meu processo lá, porque a Organização para Armas Químicas ela é uma organização que as pessoas não fazem carreira se elas são profissionais. Apenas dentro da estrutura das Nações Unidas existem os níveis GS, que se chamam, são General Service, e o Professional Service, que são os PS. Então, quem está no nível P, acima, o diretor está no nível D, então, de P para cima, você não faz carreira, ou seja, tem um máximo de número de anos que você pode trabalhar. Os inspetores, inicialmente, trabalhavam 7 anos, diretores de 7 anos. Os inspetores depois foi dado um prazo máximo de 10 anos para trabalhar, mas eu só podia trabalhar no máximo de 7 anos, cumpri meu período de 7 anos e saí da organização. Mas eu continuei lá, na Holanda, ficando para fazer um mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado na Universidade de Utrecht, na área de desenvolvimento sustentável, de políticas para desenvolvimento sustentável. Lugares horríveis para estudar, né? O Utrecht. Utrecht é um lugar muito ruim, mas eu fiquei, e também peguei foi uma coisa meio muito boa,
porque Sim, a sim. universidade, a Holanda tem uma estrutura universitária muito interessante e ela Fantástico. tem uma abordagem para desenvolvimento sustentável também muito interessante. Então, eu fui fazer meu mestrado em desenvolvimento sustentável na área de governance para desenvolvimento sustentável. Essa é uma coisa que eu acho meio estranho, porque a Holanda, se pensasse pela ótica hoje, não existiria, né? É, Holanda, mas é Porque ela foi por toda. isso mesmo, né? É um contrassenso de Provavelmente meio ambiente, né? Sob o ponto de vista do que provavelmente se por sabe isso é hoje, que né? eles devem ser, até por essa razão é Essa que eles dívida têm muita histórica. eles podem falar com muita propriedade sobre alguns assuntos, porque eles descobriram que os impactos que eles causam são impactos até Interessante. grandes para a área que eles ocupam, né? Sim. Me lembro muito bem, em 1992, que depois disso se repetiu em 2010, na 2000, não, 2000 e quanto? Foi 2012, em 2002. Em 2002, também lá em Johannesburgo, na Rio+10, Uhum. nós tínhamos lá umas exposições que mostravam que a Holanda, e isso me chamou muita atenção, que a Holanda ela era um país, naquela época, problemático, porque ela só conseguiria manter, nos padrões de vida que ela tinha, 13% da população que estava no território da Holanda. Ou seja, era um país muito insustentável, dependia de tudo de fora, porque ela só conseguiria manter 13% da população dela. Isso em 2012, 2002, por aí. Então, eu me marquei isso muito. Então, voltando ao seu ponto, isso realmente reforça o que você disse, porque as pessoas, os holandeses, por saberem quão crítico é as discussões sobre sustentabilidade, eles passaram a ter interesses diversos nisso, não apenas interesse na governança, mas eles têm interesses lá. Eu fazia o meu mestrado na área de governança, mas tinha, por exemplo, pessoas fazendo mestrado na área de energia, outras pessoas fazendo mestrado na área de águas, ou seja, diferentes áreas ligadas à sustentabilidade. Uhum. Então, meu mestrado, eu comecei a fazer o mestrado, e aí, me diga o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. Pandemia. Você estava lá E a ainda? pandemia, Você estava lá ainda? estava no meio da pandemia. Eu comecei em 2019, meu mestrado. 2020, pandemia em cima, e a coisa apareceu, então nós tivemos que adaptar os professores, adaptar tudo para fazer online, né? Então os cursos, e fazer curso online de repente, de uma hora para outra, em desenvolvimento sustentável, não foi Não foi fácil, muito e, bom, fácil. a conclusão é que eu fiz, Mas você chegou não cheguei a terminar o mestrado? eu não cheguei a terminar, até por essa razão, porque Sim. eu estava lá dependendo também de trabalhar, fazer alguma Uhum, coisa e, uhum, uhum. devido à pandemia, eu não tive como me Claro, manter claro, claro, claro. seguramente lá e era muito complicado. Falei, então vou voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil e agora eu estou aqui na mesma casa em que eu estava. Legal. Lá Mas você morava meu vai, pai. vai voltar para terminar ou esse projeto ainda não está Possivelmente definido? sim. Tá, Não, possivelmente sim. Estou só esperando agora ter um pouco mais acalmar um pouquinho. estabilizar aqui um pouco mais e também eles definirem se vai poder ser feito à distância, como é que vai. Sim, Porque sim. até agora, com essas idas e vindas da pandemia, você vê há pouco tempo, a Holanda está fechada. Eu tenho meu filho, ainda tenho um filho que mora lá. E 5 horas da tarde, os restaurantes todos são obrigados a fechar, eles estão É. até parado, ainda está um pouco parado. Então, a situação é tal que a insegurança, para mim, ainda não vale a pena me Sim, comprometer sim, sim. a pegar. Mas o que está faltando para eu defender a tese? E a tese é o assunto que me leva hoje, muitos trabalhos que eu faço aqui agora no Brasil, além da empresa que eu tenho, eu estou montando Você está atuando na consultoria hoje, no setor eu de estou trabalhando em consultoria. consultoria, sim, porque Sustentabilidade, a área química, a indústria química. sustentabilidade, área de segurança química, Uhum. e essa sustentabilidade no que eu tenho feito, meu trabalho lá, é sustentabilidade ligando o assunto sustentabilidade a conceitos de evolução. Então, a minha tese, inclusive, estava entrando nessa área em que eu consegui mapear a ligação entre sustentabilidade e evolução e um processo de identificação de como é que isso acontece. Então, eu parti e comecei a fazer esse mestrado nessa área, mas lá o foco estava sendo demonstrar como é que, então, qual é a relação de uma empresa, como é que as empresas evoluem, como é que as empresas ficam mais maduras e como esse processo de maturidade, evolução da maturidade das empresas leva elas a serem mais sustentáveis. Mas isso usando conceitos de evolução. Por que eu quis fazer isso? Porque como eu sou engenheiro, eu fiquei tentando achar as formas pelas quais nós poderíamos trazer
uma consistência física, consistência química, eu sou engenheiro químico, então eu tentei mapear isso. E identifiquei que os mesmos processos, não sou eu só que eu identifiquei isso porque, como a gente faz na ciência, a gente, digamos, a gente fala do alto porque a gente está em cima, senta em cima dos ombros de outros grandes, né? Ou seja, tudo que você faz na ciência, você faz referenciado. Então eu busquei referências, mas o que eu estava desenvolvendo era mostrando que existem leis da termodinâmica que regem tudo. Então, a partir do momento que você identifica as leis da termodinâmica, você consegue identificar como é que isso acontece, como é que isso se relaciona com a evolução, e que isso está ligado ao aumento de complexidade. Então, eu fiz montei toda uma tese, e isso me fez, então, mostrar que a evolução, para se chegar à sustentabilidade, é um processo evolucionário que está baseado em leis físicas, etc. E tal. E eu comecei a fazer isso lá na minha tese, e aqui no Brasil eu cheguei para fazer diferente, porque essa mesma, digamos, filosofia se aplica, essa mesma tese, essa mesma teoria, se aplica às pessoas. Então eu criei, montando até um site, montando um Instagram e tal, para um projeto que se chama Famílias Sustentáveis. Legal, legal. E a ideia é justamente garantir a sustentabilidade das famílias, mas olhando o seguinte, como melhorar a condição de vida das famílias usando a sustentabilidade como a base, entendeu? Então essa é a ideia, as famílias serem sustentáveis, então eu quero que essa família seja sustentável, o filho seja sustentável, os netos sejam sustentáveis, porque se a família é sustentável, ela tem sucesso. Então, a ideia é essa. O mundo, para mim, o meu mote é o mundo sustentável se faz por meio de famílias sustentáveis. Então, vamos pensar, a pobreza ela acaba gerando, concretamente, o esgoto a céu aberto, né? O Brasil é um exemplo disso, né? Se nós resolvêssemos a pobreza, a gente melhoraria muito o próprio meio ambiente, né? Alexandre, e você está falando de meio ambiente, mas eu vou trazer o assunto para a sua área, né? Para a nossa área, na área da segurança. A coisa mais básica na sustentabilidade é a segurança. É a segunda coisa. A primeira coisa é eliminar a fome. A segunda coisa é da condição de segurança. Quanto mais, eu vou dizer, eu morei na Holanda, né? A minha vinda para o Brasil. Qual é a grande diferença que nós sentimos no momento em que pisamos lá e aqui? Lá nós podíamos sair a hora que for à rua sem nenhum medo de ser assaltado. A polícia lá é uma polícia truculenta, as pessoas são grandes, mas ela é uma polícia pequena. Aqui no Brasil, a insegurança é tal que o país funciona pior, você não consegue sair na rua tão seguro quanto lá, a qualquer momento pode passar alguém e te roubar, um motoqueiro, nada contra os motoqueiros, estou dizendo que pode dizer que eu não estou falando da classe, mas algumas pessoas mal intencionadas usam motocicleta para assaltar os outros. Então, e o que acontece? Então, o país é um país onde a insegurança é maior, um país com essa característica, não é tão sustentável quanto a Holanda, onde eu podia sair a hora que eu quisesse. Aí por uma série de razões. Uma delas, inclusive, veja qual é o custo por habitante, qual é o custo por PIB da segurança no Brasil, quanto é que é o custo por PIB da segurança na Holanda. Então, gasta-se muito mais em coisas insustentáveis, gasta muito mais com crime, o que poderia estar sendo gasto, desviado para a saúde, poderia ser desviado do meio ambiente, para ir para a cultura, ou seja, todo o dinheiro que se gasta, não só o dinheiro, as pessoas se que gasta morrem, e não funciona, que é pior, né? Porque se gastar, se funciona. Não funciona, gasta que não funciona. Todos esses inconvenientes que a falta de segurança traz são situações de sustentabilidade. Então, esse meu projeto começa fazendo uma análise, porque é para qualquer família, independentemente se a família está no nível A, B, C ou D da escala de classificação. Legal, que legal. Porque as famílias têm problemas diferentes, elas têm metas diferentes. Então, são níveis, são escalas de maturidade. Mas elas se inspiram, em algum momento ela copia para o seu momento. Então, se faz um diagnóstico, e aí, olha, eu estou nesse lugar aqui, onde os problemas da minha família são esses, eu quero ir então para esse outro patamar mais alto. Então, ao fazer isso, você aumenta a sustentabilidade da sua família, por meio de um plano para que a família consiga ser mais sustentável. Então, não apenas ambientalmente, também pode ser que o problema dela seja esse, ela não tem água em casa, ela não tem um esgoto, ou seja,
a partir do momento que ela identifica, a família identifica quais são os problemas que ela tem, onde ela quer, os problemas que ela quer solucionar, montar um caminho para que ela possa fazer isso. Então, esse é o trabalho que está sendo feito. Planejamento estratégico familiar, vamos dizer assim. Estratégia familiar, não apenas de uma família, porque também uma família claro, de uma sociedade também. Né? Tem que ser ou seja, famílias sustentáveis fazem um mundo sustentável. Que legal, então, que legal. Belo projeto, hein? Que bela iniciativa. Espero que consiga. Eu vou te mostrar algum dia com mais calma. Com certeza, vamos apoiar aí. Você entenda um pouco melhor. E pode, quem sabe, né? Pode ser interessante para a segurança, a vida da segurança, apoiar um projeto como esse, porque é uma ONG, não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, é muito mais. São uma. Que legal. Bom, Marcelo, eu queria te agradecer. Não sei se tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, a gente falou bastante, mas foi muito agradável conversar contigo, te ouvir aí. Uma coisa que nós temos que tratar, né, Alexandre, é o fato de você estar. Nós estamos com esse projeto para fazer dentro da sua revista, um movimento para trazer de volta a discussão no Brasil sobre a segurança de produtos químicos, não é isso? Isso, estamos conversando. Vamos implantar agora em 2022, com certeza está saindo a nossa coluna, né? Coisa que é uma coluna que nós estamos buscando atrair e atraímos uma quantidade de profissionais dessa área que vão poder publicar na sua revista artigos e atrair atenção para esse assunto, né, que vale, porque a segurança química no Brasil, pelo que eu sei, desde a época que eu saí daqui, a legislação não caminhou muito, mas houve avanços, mas as coisas, justamente isso que nós traímos para discutir dentro da sua revista, o que fazer para aumentar o nível de segurança química no Brasil. Muito bom. Queria te agradecer, então, por esse depoimento interessante, muito rico de detalhes e experiências diferenciadas, que eu acho que vão fazer, digamos, algumas pessoas refletirem aí e se inspirarem como profissional. Eu te agradeço, porque depois de muitos anos que eu fiquei fora, né, eu não tinha tido nenhum contato aqui, e você abriu essa porta, chamou para fazer essa entrevista, me deu muito prazer, e eu fico agradecido também a você pela oportunidade, e vamos agora retomar o nosso trabalho juntos. É um prazer te ver de novo, viu? Obrigado. Bom, então estamos encerrando o nosso personagem de proteção, que ouviu nesta edição o engenheiro Marcelo Cos Campos. Silveira Campos. Silveira Campos, né? É um nome bonito, né? Marcelo Cos. É Marcelo Cos, é o famoso Marcelo Cos, que de um trabalho muito interessante na Biquim, no setor, né, no setor químico, e depois essa experiência internacional muito interessante, junto à questão das armas químicas, e com certeza enriquecerá muito aí as pessoas que assistirem, entender um pouquinho de uma experiência diferenciada de um profissional que buscou uma carreira fora do padrão, né? Aquele padrão tradicional. O Marcelo é esse profissional. No próximo mês. Obrigado, Marcelo. No próximo mês, então, a gente volta com mais um entrevistado no Personagem de Proteção. Até lá. Até lá. Tchau.